Olá, boa tarde. Salmos. No segundo livro dos Salmos, que dá do 41 a 71, diz assim, sede de Deus. No capítulo 41 e no versículo 2, diz assim, como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Sabe, como a corça anseia por águas vivas. Quem é as águas vivas? É Jesus. Diz assim, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Porque Jesus falou para a samaritana, dessa água sentirás sedes, mas da água que eu tenho, da água viva não sentirás, que é Jesus. Ele é a água, Ele é a vida, Ele é cada dia em nossa vida. Devemos sempre beber dessa água que nos dá vida. No capítulo 41 até o versículo 12 nos fala sobre isso. Aqui diz assim, porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. O que é isso? Não se preocupar. Não fique pensando coisas, porque a ajuda vem, e o socorro vem dos altos, o socorro vem dos céus. Diz assim, elevarei os meus olhos aos montes, onde virá o meu socorro? O socorro vem de onde? Vem do Senhor, da água viva. Mas nós temos que crer e temos que acreditar nessa água. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter Ele por rocha em nossas vidas. Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta. Ele dá aquilo para nós que nós queremos. Ele dá cura em nossa vida. Ele nos dá libertação. Às vezes, se você tem uma doença, alguma coisa, se você tiver fé, se você acreditar, se você não falar mentira, se você for uma pessoa boa, você é curado da tua enfermidade. Aqui em Salmos nos fala, eu só não me lembro que capítulo que é, que o salmista diz que nós temos que acreditar, porque ele foi curado de uma enfermidade, mas era uma enfermidade espiritual. E nós temos que também ser curados dessa enfermidade espiritual para nós sermos curados das nossas doenças e as nossas enfermidades na carne, que só a água viva nos cura, que é Jesus Cristo. Quando Saul desobedeceu uma ordem do Senhor, que ele levou o gado vivo lá para Israel, certo? E ele levou Agage, o rei. O que quer dizer com isso? Que ele, em vez de obedecer ao Senhor, desobedeceu. Levou da pessoa, é tipo assim, você ir até a pessoa, sugar o que ela tem, tirar tudo, matar a pessoa espiritualmente, sugar o que der. Tirar dela o gado gordo. Dizer tipo assim, se não paga isso, você é um ladrão, você está devendo, é um veiaco. E oprime a pessoa, diz assim, vai ter com as formigas preguiçoso, que ficam humilhando as pessoas, que querem sugar o que as pessoas têm. Igual, sabe, você pegar a cana e você dá para um gado a cana. O que vai acontecer? Ele vai sugar aquele líquido, ele vai chupar aquele suco. E o bagaço ele vai fazer isso. E é o que eles fazem muitas vezes. Eles sugam você. Pessoas, aqui está dizendo isso. O que é? Que sugam você, suga o suco que você tem enquanto você pode. Depois que você não pode mais, você se torna um bagaço cuspido para essas pessoas. Certo? E é isso que nós temos que nos cuidar para nós não fazer. Não fazer de conta que as pessoas são cana para nós sugar o que dá, o suco delas e depois jogar fora como se fosse um bagaço mordido. Cuspido, não podemos ser assim, certo? Porque o Senhor Deus é a nossa água viva, é a nossa rocha inabalável, certo? Então assim, quando o rei Saul desobedeceu o que levou Agage, ele preferiu, o que quer dizer nisso? Se aconselhar com pessoas. Achando que se ele levando o rei vivo lá para o palácio dele, que era um rei grande também, ele ia aconselhar Saul ao melhor do que uma pessoa como o profeta Samuel, que desobedeceu. Achou que os conselhos de Jesus Cristo eram menos valiosos do que o conselho de Agage, do rei. Ele levou aquele rei lá, achando que ia aconselhar melhor ele do que o Senhor. Então nós temos que nos cuidar
com as pessoas com quem nós levamos para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que dão maus conselhos. Temos que se cuidar com essas pessoas. Nós temos que saber quem são as pessoas e conversar com as pessoas. Não faça como Saul fez, querer levar a gordura para dentro da sua casa com conselhos de pessoas que não é para ser, sabendo que Jesus aconselha diferente. E foi o que Saul fez. O Senhor disse assim, é para não cobiçarás as coisas do próximo. E o Senhor disse, vai lá e destrói tudo. E o que aconteceu? Em vez dele pegar e obedecer a ordem do Senhor, ele desobedeceu. Ele trouxe o que não era para trazer e ia se aconselhar com quem não era para ser aconselhado. Querem sugar o que a pessoa tem, certo? Tudo o que a pessoa tem, como se as pessoas fossem cana em boca de boi. Chupar o suco. E quando é para oferecer alguma coisa para a pessoa, o que acontece? Eles dão coisas bichadas para a pessoa. Se vocês examinarem as escrituras, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Quando é para oferecer algo para o Senhor, quando é para oferecer algo para o próximo, para a pessoa, eles dão bichado e ainda assim falando pelas costas. Desobedecendo ao Senhor. Foi o que Saul fez aqui. O Senhor mandou uma ordem para ele e ele desobedeceu o Senhor pelas costas. Traiu o Senhor pelas costas, trazendo o gado deles e aquele rei que não era para trazer. E é o que acontece muitas vezes. As pessoas querem juntar o que não é para juntar e se aconselhar com quem não é para aconselhar. E não é para fazer assim, é para seguir Jesus, é para obedecer Jesus. Não é para fazer que nem os discípulos naquela época que deixaram Jesus na margem, entraram na barca. E o que aconteceu? Entraram na barca blindado, pegaram cada um seu jet ski, seu iate e saíram a popa, saíram pelas ondas dos estates, deixando Jesus para trás, com as suas barcas, com seu jet ski, com seus iates, e foram fazer o que não era para fazer. Foram buscar o que não era para buscar. Certo? O que acontece? Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem o discernimento da palavra, você logo percebe. Sabe? Porque a pessoa quando mente, quando enrola as coisas, assim, quando ela tá na sem vergonhice, aquilo não sai da garganta dela, a palavra, a pessoa não consegue falar, ficar ali enroscada, sabe? Se tiver que dizer assim, vocês têm que andar no caminho de Jesus, porque se vocês desviar de Jesus, vocês vão para o inferno com Satanás, porque o inferno é o lugar de Satanás e seus anjos, enrosca na garganta e não conseguem falar. Fazer uma pregação firme. Certo? Então assim, querem sugar as coisas das pessoas e quando tem que ajudar o próximo, ajudar uma pessoa, falam mal pelas costas e ainda dão bichado. Certo? Mesmo que seja o melhor ali, falou mal pelas costas, aquela ajuda virou bicho, virou bichada, coisa bichada. Pode vir dentro de embalagem de ouro, mas se olhou de atravessado ou fez alguma coisa, aquilo ali virou bicho, virou, sabe, aqueles bichos que pegam nos bichos, assim, coisa bichada. E o Senhor não aceita isso daí. É como eles fizeram com o Senhor. Colocaram na lança aquela esponja, umedecida no vinagre, foram dar para Jesus coisa azeda. E essas coisas bichadas que eles dão para as pessoas que falam pelas costas é o azedume que Deus não aceita, que Deus não quer, o Senhor não aceita, o Senhor não quer. Então nós temos que buscar a verdadeira água viva. Está escrito aqui, ó, no capítulo 41 do livro de Salmos, no versículo 2, que diz assim, ó, como a corça anseia pelas águas vivas. O que quer dizer isso? A verdade. Quer dizer, o que é anseia pelas águas vivas? É você falar a verdade, você tem que falar a verdade, você tem que ansiar, você tem que amar, você tem que gostar de falar a verdade. Certo? O que diz aqui na outra parte, assim, ó, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Tem que falar a verdade, assim como a corça anseia por águas vivas, porque Jesus é a verdade. Sabe? Não adianta você dizer assim que Jesus é verdade e você fazer o que é mentira, fazer o que é errado. Tem que fazer o que é certo e dizer que Jesus é certo e que Ele é a água viva eterna. Não podemos mentir, não podemos enganar ninguém, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo você seja abençoado nessa tarde, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho, nos seus projetos, nos planos que o Senhor tem para a sua vida, tá bom? Que você seja uma pessoa feliz e próspera no conhecimento da palavra, porque Ele abre as portas do céu abundantemente e te abençoe com aquilo que você precisa no teu dia a dia, para que você não tenha muito,
sabe? Para não estragar e nem pouco para lhe fazer falta. Que você tenha para você em abundância, em nome de Jesus Cristo.